Oi pessoal, meu nome é Aparecida, as pessoas me chamam de Cida e eu tô gravando esse vídeo. Aqui fora tem umas pessoas conversando, tem umas pessoas falando alto, que tem um campo de futebol aqui por trás da minha casa e vai sair as vozes das pessoas aí, e aqui no terraço também tem gente falando, mas enfim. Eu tô gravando esse vídeo para falar para vocês sobre paralisia do sono. Você já teve paralisia do sono? Eu já tive, e muitas vezes. A ciência explica como paralisia do sono. Só que, de acordo com os meus conhecimentos, eu determino como um pesadelo, coisas espirituais e diabólicas. Por quê? Vou explicar para vocês agora. Quando eu tinha 13, 14 anos, eu tinha muito pesadelo quando eu ia dormir à noite. Tem gente que diz assim: eu tive pesadelo porque eu comi uma comida muito pesada, que não sei o que, não me fez bem, eu tive muito pesadelo. Nada disso. À noite eu já comi até feijão, comidas grosseiras para dormir. Como muitas vezes e vou dormir. E nunca acontece nada disso. A única coisa que a pessoa pode ficar é sufocada. Somente se emborcar, né? Porque comigo é assim, se virar. Dormir com a barriga sobre a cama. Então assim, antes, quando eu tinha 15, 16 anos, por aí, sempre eu não ligava em rezar. Eu ia dormir, como diz o ditado, igual uma ignorante, um apagão, e só deitava e dormia. E muitas vezes eu tinha pesadelo. Que pesadelos são esses que a ciência explica como paralisia do sono e eu não sabia, vim saber hoje. Aí eu resolvi gravar esse vídeo pra falar pra vocês como eu era antes. Então eu dormia sem rezar, e quando era meio da noite ou de madrugada, não sei qual horário, não tinha um horário certo, eu acordava, eu não conseguia mexer as pernas, não conseguia mexer os braços, e eu sentia uma coisa assim, me apertando muito forte, e eu querendo respirar e não conseguia. Eu tinha vontade de gritar e não conseguia gritar, e aquele peso aqui em cima de mim. E às vezes eu via as pessoas andando no quarto, minha mãe, minhas irmãs, e eu queria chamar e não conseguia, queria gritar e não conseguia. E de repente eu lembrava: eu vou chamar Deus. Quando eu pensava, vou chamar Deus, eu me acordava. Sempre era assim. Quando eu pensava, quando eu lembrava de Deus, eu acordava. Era assim um pesadelo terrível. Outras vezes eu sonhava que eu, quando me deitava, né, ainda acordada, quando o sono estava bastante pesado, aí eu às vezes os olhos estavam fechados, mas eu estava percebendo tudo que estava ao meu redor. Aí eu sentia aquele peso em cima de mim, aquela coisa, e eu tinha vontade de gritar: mãe! Eu pensava, se eu gritar, minha mãe vem tirar esse negócio de cima de mim. Aí eu pensava: mãe! Mas não, nem a voz saía, não conseguia nem abrir a boca. Aí entrava a gente no quarto, saía a gente do quarto, e eu com aqueles pesadelos terríveis. Sempre quando eu lembrava de Deus, eu pensava, vou chamar Deus. Aí eu acordava de vez, sei lá, me mexia. E uma vez eu lembro que eu sonhei que não foi um sonho, foi uma realidade. Eu estava deitada, tinha dormido, só que eu tinha acordado e eu sentia que eu estava flutuando na cama. Era como se aqui a cama, aqui a cama, aqui meu corpo, e eu sentia como meu corpo estivesse assim, ó, na cama, flutuando. Aí eu, ai meu Deus, eu vou cair. E muitas vezes eu tentava me segurar na cama pra não cair, só que eu não conseguia me segurar. Aí eu sonhava que o corpo ia rodando e eu ia caindo num buraco negro. Aí eu, ai, que buraco. Sabe aqueles buracos negros que você vê, você assiste aqueles vídeos, que você vê aqueles buracos negros assim? Do mesmo jeito, era eu.
eu via que eu estava dentro daquele buraco negro, rodando, eu pensava, ai meu Deus, não tem fim. Quando eu pensava, ai meu Deus, não tem fim, eu acordava. Sempre, 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 quando eu lembrava de Deus, aí eu acordava. Não sei se eu acordava, eu não sei, mas eu via tudo. Eu não lembro como era que é, como era assim. Eu lembro, mas eu não, era como se eu tivesse acordada, dormindo como se eu tivesse acordada. Outra vez, eu sonhava que eu via que eu, com a cama, né, o meu corpo, eu via que o meu corpo ficava fazendo assim e ficava, sabe aquela sensação? Às vezes era uma sensação boa, mas às vezes era uma sensação horrível, horrível. Eu nem quero ter essa sensação boa mais, nem quero ter esse negócio, esse peso, sabe? Aí eu sei que sempre quando aí eu me levantava e começava a rezar. Pelo menos eu tinha que fazer o pelo sinal, rezar uma Ave Maria ou um Pai Nosso, ou então louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e pedir a bênção a Deus e ia dormir de novo. Não tinha mais. Mas quando eu tinha esse pesadelo, que eu acordava e não rezava, quando eu dormia, eu tinha de novo. Sempre era isso. Aí eu, meu Deus, como é que pode? E às vezes eu tinha medo de dormir. Porque era muito forte. Aquele negócio em cima de mim, eu sufocada, querendo gritar. Aí quando amanhecia o dia, aí eu falava pra minha mãe que tinha tido esse pesadelo. Aí minha mãe dizia, é o pesador. Que no interior, não sei, né, quem tá assistindo esse vídeo, qual é a sua região, mas aqui no Nordeste, as pessoas falam que é o pesador. Aí eu ficava pensando comigo, mas que é isso? Aí as pessoas diziam que se ele viesse de chapéu, a pessoa tinha que tirar o chapéu dele, se tirasse, enricasse. Aí eu, Deus me livre, eu começava logo a gritar. Aí eu sei, se eu conseguisse, né? Aí eu sei que quando eu comecei a participar da igreja, eu nem sabia, comecei a participar da igreja, quando eu comecei a rezar o Santo Terço. Pronto, comecei a rezar o Santo Terço todas as noites, mas assim, não foi por causa disso que eu começava a rezar o Santo Terço, foi por causa de outras coisas. Então, quando eu comecei a rezar o Santo Terço, eu vi que eu não estava mais tendo esses pesadelos de antes, que se chama, que a ciência explica que é paralisia do sono. Só que, na verdade, é uma paralisia do sono muito ruim. É um pesadelo terrível. A ciência explica que não tem nada a ver com espiritualidade, mas que, na verdade, tem sim. Sabe por que tem? Porque só vem junto com coisa ruim. Nunca vem uma coisa boa. É só com coisa ruim. Quando eu comecei a rezar o texto, comecei a participar da igreja, comecei a ler a Bíblia, aí pronto, não tive isso mais. Outro dia eu estava dormindo aqui no meu quarto e eu tava dormindo, tudo bem, eu senti como se uma pessoa tivesse puxado meu lençol. E realmente, eu acho, como meu lençol era fininho, a janela do quarto estava aberta, eu cheguei a pensar que tinha sido o vento. Só que já eu digo, não, então foi, mas eu fiquei com medo. Eu digo, ai meu Deus do céu, como é que pode esse negócio de novo? Que coisa chata. Mas aí eu comecei a rezar, já estava rezando o texto e eu comecei eu disse a Jesus, está acontecendo de novo. Eu não quero isso não. Deus me livre. Várias vezes eu tô dormindo aqui no quarto, sempre dá aqueles ventos fortes, com o mesmo lençol, e nunca aconteceu isso. Daí eu percebi que eu tinha tido de novo. Acho que tá com uns 3 anos por aí. De lá pra cá, graças a Deus, eu não tive mais. Mas, gente, de acordo com os meus conhecimentos, com a experiência que eu tive, isso acontece quando a gente não reza. Porque então que todas as noites, quando eu ia rezar, eu não tinha. E quando eu não rezava, eu tinha. Mas graças a Deus, hoje eu participo da igreja, sou da igreja católica, e eu não tive mais. E se um dia eu vier ter, eu não vou ter medo como eu tinha antes, porque eu acho assim que isso acontece quando a gente não está em comunhão com Deus, tá?
Mesmo quando eu já era da igreja, eu tive. Mas não foi aquele pesadelo forte como antes, que me sufocava, que eu tinha a sensação que eu estava caindo no buraco. Essas coisas assim. Não, foi só assim um lençol que eu senti que estava tirando de mim. Mas ligeiro eu puxei o lençol e disse, Jesus, misericórdia. Mas eu acho que na verdade não chegou a... É coisa da mente da gente. Aí tem gente que chega pra mim e diz bem assim, ai Cida, eu tive um pesadelo. Aí eu, como foi? Mulher, tinha alguém em cima de mim, eu não consegui, eu fiquei a noite todinha tendo isso. Aí foi uma comida que eu comi pesada demais, que não sei o quê. Aí eu digo, não, você reza? Às vezes, então reze, minha filha. Peça pra Deus tirar isso de você, porque isso não é coisa de Deus, isso é coisa diabólica. Porque como é que uma coisa, como é que você tem um negócio que só traz à noite, você tem um sonho, seja lá o que for, você acha que é realidade, que só traz coisa ruim, que na hora você lembra logo, é coisa do demônio, é coisa ruim. Você não lembra nem que é do demônio. Você lembra, você sabe que é uma coisa ruim que você sofre, naquela sensação que você está tendo. Você sente o seu corpo flutuar pelo quarto, sei lá o quê. Gente, isso é muito ruim. Quem já teve isso sabe muito bem. Então eu tava vendo uns vídeos no YouTube. Por acaso assim eu tava vendo Facebook, stories. E tinha lá, né? Aí eu fui ver, eu fiquei curiosa. Eu fui ver o que é paralisia do sono. Paralisia do sono. Isso aí era pesadelo. Antigamente eu conhecia isso como pesadelo. E era uma sensação muito ruim, muito, muito, muito ruim mesmo. O remédio que eu tenho para ensinar para vocês, vocês que passam por isso, que tem essa paralisia do sono, esse pesadelo, essa coisa diabólica, porque é uma coisa diabólica, é uma perturbação muito grande que a pessoa tem no sono, é uma coisa espiritual, Então, o meu remédio... E eu não fui procurar nenhum especialista nisso não, viu? Para me entupir de remédios, Deus me livre. O meu remédio foi o Santo Terço, pedindo a Nossa Senhora, Nossa Mãe, que intercedesse por mim, pelos meus familiares, e pedir a Jesus também. Quando eu não conseguia fazer alguma coisa que eu queria, eu pedia a Jesus que me ajudasse. Mas assim, em momento algum eu pedi a Jesus para tirar isso de mim, até porque eu nem sabia o que era, né? Depois, quando eu comecei a participar da igreja, eu percebi, porque eu não estava mais tendo esses pesadelos, então eu percebi que era coisa diabólica. Porque quando a gente tem Jesus, nada de diabólico perturba o nosso sono. Acontecem as tribulações, mas nada nos atrapalha. E isso me atrapalhava muito. Hoje à noite eu durmo tranquila, sem medo mesmo. Porque antes, quando eu não rezava, eu tinha medo até de dormir, gente. De dormir e acontecer essas coisas comigo. Jesus misericórdia. Bom, quem gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no meu canal, porque tudo que eu for descobrindo, eu vou gravando vídeo e vou mostrando aqui pra vocês, certo? Tchau, um bom dia.